peste bubônica é causada por uma bactéria. Você pode pegar pelo contato com pulgas e roedores infectados. A doença é considerada historicamente a causa da peste negra, que isolou a Europa no século XIV, matando milhões de pessoas. A peste bubônica ganhou o nome de peste negra por causa da pior epidemia que atingiu a Europa no século XIV. Ela foi sendo combatida com a melhora da higiene. Alguns sintomas são febre, calafrio, dor de cabeça, dores musculares, etc. Hoje em dia, com o avanço da medicina, a doença pode ser tratada e as taxas de mortalidade são muito baixas. O tratamento é feito por antibiótico e é necessário que o paciente fique 6 dias em isolamento e as pessoas que estavam com ele também. A febre amarela é uma doença infecciosa aguda e existem 2 ciclos dessa doença, a silvestre e a urbana. A silvestre é transmitida pelos mosquitos Haemococcus e Sabefis e a urbana é transmitida pelo Aedes aegypti. A febre amarela chegou ao Brasil no século XVII em navios que vinham da África e os primeiros casos datam de 1685 no Recife e de 1692 na cidade de Salvador. Sintomas da febre amarela. Casos moderados de febre amarela provocam febre, dor de cabeça, náusea e vômitos. Casos mais graves podem gerar problemas cardíacos, renais e hepáticos fatais. A epidemia da varíola surgiu na África, mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo, de um vírus que provavelmente veio de camelo. A varíola foi introduzida no Brasil pelos descobridores europeus. Com o processo de colonização, a doença foi se disseminando. A primeira referência foi feita por José de Anchieta, em 1561, e a primeira epidemia registrada data de 1563. E o agente causador da varíola é o Orthopoxvirus variolae. Os sintomas da varíola são febre, dor de cabeça, mal-estar e dores musculares. Depois disso, o vírus se espalha pelo corpo e gera manchas avermelhadas por toda a parte. A varíola foi erradicada do planeta há 40 anos e gerou 300 milhões de mortes no século XX. Foi erradicada totalmente em 1980. Em 1796, o médico e cientista inglês Edward Jenner testou o primeiro procedimento de vacinação contra a varíola. Gripe espanhola. A doença chegou ao Brasil por volta de setembro de 1918 e espalhou-se por grandes centros, como Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro. A cidade de São Paulo teve 350 mil pessoas infectadas. Pessoas importantes da época foram atingidas, como Rodrigues Alves, eleito presidente da República em 1918. O vírus veio da Europa a bordo do navio Demerara. O transatlântico desembarcou passageiros infectados em Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Logo, a doença se espalhou pelo país, pois não havia medicamentos que a combatessem. A difusão foi rápida e afetou a cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo. Apesar de essas terem sido as 2 cidades mais afetadas, todo o país foi atingido, inclusive regiões remotas como a Amazônia. Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada por um vírus que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A única maneira de evitar o sarampo é pela vacina. O surto de sarampo começou em 2016. Os principais sintomas do sarampo são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso. Dessa forma, o sarampo é altamente contagioso e matou mais de 200 mil pessoas em 2019, alerta a OMS. Embora a maior parte dos casos tenha acontecido no Amazonas e em Roraima, também se registraram ocorrências isoladas no estado do Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia e São Paulo, em função da circulação de estrangeiros infectados com a doença. Todo cuidado é pouco. A Covid-19 surgiu em 2019 na cidade de Wuhan, na China. Se antes os investimentos eram feitos vagarosamente por conta do risco, a urgência atual fez governos e entidades privadas não medirem esforços para custear o trabalho de cientistas. Dessa forma, foi possível avançar rapidamente, graças à dedicação dos pesquisadores e o aporte financeiro. A transmissão da Covid-19 acontece principalmente através de tosse e de espirro de uma pessoa infectada. A prevenção a ser feita é o uso de máscaras constantes, higienização das mãos e também não estar em lugares aglomerados.